No vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre a entrevista que o secretário da Educação concedeu ao Bom Dia São Paulo na manhã do dia 11 de janeiro de 2023. O secretário está chegando em São Paulo agora, vindo do Paraná, onde ele foi secretário da Educação, e deu entrevista falando um pouco sobre as condições aí do estado de São Paulo, quais são os planos, e falou algumas questões que eu acho que é importante pontuar. Não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas eu penso que seja bem importante da gente conversar um pouquinho sobre esses temas, até para estabelecer alguns pontos aí que para a sociedade acaba transparecendo uma coisa e quem está na carreira sabe que na prática é outra. Meu nome é Thiago Luz, você está no canal Thiago na Área, e eu quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, assim você não perde nada do que acontecer por aqui. Eu não vou fazer recortes sobre a entrevista, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa assistir e verificar se eu estou falando alguma mentira aqui com relação ao que foi dito na entrevista, né? Então, acho que tem alguns pontos que são bem interessantes, bem importantes, e outros que a gente precisa fazer os devidos ajustes aí no que foi falado. Foi falado sobre a questão da necessidade da educação por resultados, né? O secretário ele fala que o Estado de São Paulo vai se pautar numa educação de resultados, buscando tanto aulas de reforço como aulas melhores, metodologia ativa, né? Que não sejam tão aulas tão expositivas, que os alunos participem das aulas, que eles escrevam mais e, consequentemente, eles aprendam mais. Bom, quem está na sala de aula sabe o desafio que é de você conseguir a atenção dos estudantes. Todos os dias você tem que se reinventar, você tem que buscar formas de trazer os estudantes para o seu lado, tem que buscar formas de prender a atenção dele, e isso é um processo que é bem difícil. Até porque nós não temos o respaldo necessário da Secretaria de Educação, pelo menos não tínhamos até agora, espero que isso mude, né, com essa nova proposta que o secretário está apresentando, de ter formações, de ter maior suporte, inclusive nas necessidades que nós temos dentro da sala de aula e no nosso trato pedagógico com os estudantes, né? Não desconsiderar todo o trabalho que nós fazemos com relação a isso, buscando essa atenção e tentando transmitir o máximo de conhecimento possível, até porque ninguém entra numa sala de aula simplesmente para entrar, sentar lá. Se estiver fazendo isso, eu sinto muito, mas está na profissão errada, né? Enfim. Ele fala sobre essa questão da formação dos professores, que ela vai acontecer, mas não dá mais detalhes sobre isso. Diz que vai ser conversado, enfim, é um processo aí para 4 anos de mandato. Com relação à tecnologia, ele aponta aí que o Estado terá uma proporção de um tablet para cada 10 estudantes e que com isso nós vamos conseguir levar a tecnologia para todos. Bom, nesse ponto eu fico imaginando de que forma que vai ser estabelecido isso, né? Qual que é essa correlação de um tablet para 10 estudantes? É um tablet para cada 10 estudantes da escola, e aí, consequentemente, eu teria uma unidade para cada aluno de uma sala, por exemplo, se eu precisar usar, ou se é um tablet para cada 10 estudantes, aí considerando uma sala com 10, 30 alunos, 40 alunos, eu vou ter 4 tablets, 3 tablets, então, enfim, isso ficou meio vago ainda, mas eu creio que deve ser detalhado mais para frente com relação a isso. Com relação à tecnologia, ainda falou sobre a questão de softwares educacionais, que são possibilidades para que sejam utilizados, né, no estudo gamificado, no aprendizado gamificado, que os professores utilizem, e é uma forma também que a secretaria vai ter para poder monitorar como é que está o desenvolvimento das turmas. Uma determinada turma pode estar evoluindo menos que a outra, e aí o diretor vai ter elementos para saber o que está acontecendo, e se for o caso, conversar com os professores e com os estudantes para que eles desenvolvam mais essas atividades aí gamificadas. Com relação à educação ainda, ele fala sobre novas disciplinas que ele pretende implantar, questão do empreendedorismo, educação financeira, oratória, entre outras, né, que são disciplinas que, de acordo com ele, serão mais atraentes para os estudantes, que eles vão aprender mais. De fato, algumas dessas disciplinas podem ser positivas, né, precisa ver a forma como ela vai ser aplicada, qual o intuito da aplicação dela, para que funcione, né? Então vamos aguardar aí qual que vai ser essa proposta, se de fato vai ter diálogo com a categoria ou não, né? Com os professores, com os diretores, com a comunidade em si.
Falou também sobre o conflito de interesse, porque ele era sócio de uma empresa que vendeu equipamentos para a Secretaria da Educação e, de acordo com ele, ele só tem ações e que durante a gestão, enquanto ele estiver na Secretaria da Educação, essa empresa não irá mais vender produtos para o Estado. Então, a ver, né? Isso ainda cabe, ainda vai ter muita discussão sobre esse ponto, né? Saíram algumas notícias com relação a isso, ele vai ter que dar muita explicação ainda sobre essa questão. Com relação ao programa de ensino integral, né? O governador eleito disse que queria triplicar o número de escolas em tempo integral. E esse ponto me chamou a atenção porque o próprio secretário falou que hoje nós temos quase 50% das escolas da rede que fazem parte do programa. Então, se triplicar as escolas atuais, nós teríamos 150% da rede. Enfim, o secretário falou que não vai ampliar no momento nenhuma mais unidades do programa, que ele quer prezar pela qualidade, quer verificar se essas aulas realmente estão sendo feitas de forma a atender a expectativa do programa, que os estudantes estão aprendendo, que estão evoluindo, que está sendo uma educação que de fato está sendo bem executada. Ele quer ampliar e aumentar a educação profissional na rede estadual, vai conversar aí com o governador, com outros secretários, para ver a forma de ampliação desse programa de educação aí que preze pela profissionalização dos estudantes, para que eles saiam com uma profissão. Então isso também será discutido, vamos ver o que vai ser falado, né, sobre isso. Ele fala que vai priorizar aí a questão da atribuição de aulas, vai continuar priorizando quem optou pela carga horária maior, porque eles não vão priorizar quem tem tempo de estado, porque para ele ele quer valorizar quem quer priorizar as pessoas que querem se dedicar mais tempo para o estado. Nas palavras dele, se um professor quer se dedicar apenas 4 aulas por semana e o outro quer se dedicar 40 aulas por semana, ele vai priorizar quem quer 40 aulas por semana. Agora, um detalhe sobre isso é que em nenhuma carreira, em nenhuma possibilidade, o professor trabalha apenas 4 aulas por semana. Assim como o professor que tem apenas um cargo, ele não trabalha 40 aulas por semana. Ele pode ter atribuídas 32 aulas, chegando até 36 aulas, de acordo com a mudança que teve na Lei 1374. E a carga horária mínima para o docente que está com a jornada reduzida ainda da carreira antiga é de 9 aulas por semana. Então, não tem muito cabimento isso que ele falou com relação a esse exemplo que ele deu. Ele não foi muito feliz nesse exemplo, tá? Então, para esclarecer, não tem nenhuma possibilidade de um professor trabalhar 4 aulas por semana. Caso docente categoria O, pior ainda que ele só tem 2 opções, 20 aulas ou 32 aulas por semana. Então, é um ponto que, a meu ver, não ficou muito, não conhece muito a rede. Um outro ponto que é bem passível de questionar é com relação ao bônus. Ele alega que o bônus será pago aí, continuará sendo pago para os professores no molde do que já existe e vai se dar um bônus aí para os diretores de escola. Se a escola foi bem, o diretor recebe e apenas o diretor. Mais uma política para dividir, né? Todos que estão dentro da escola são importantes para o funcionamento da unidade. Desde o profissional da limpeza até o diretor da escola, todos são importantes e não tem cabimento esse divisionismo que ainda acontece, né? Mas enfim, a ver. Com relação à promoção, né, a nova carreira que ele foi falado, ele falou que na carreira antiga os professores só progrediam com base no tempo de serviço, o que não é verdade. Os professores que estão na carreira antiga, eles têm sim o acesso a alguns recursos por meio de quinquênio e sexta parte, porém a evolução funcional do professor leva em consideração formação, produção acadêmica, o tempo de serviço é um dos requisitos porque vale para o interstício, mas se ele não apresentar pontuação, participação em congresso, curso de pós-graduação, publicação de livros, periódicos, etc., ele não evolui. Não adianta ele ter tempo de serviço que ele não vai evoluir.
Então, isso também não é uma verdade. O professor que está na carreira antiga, ele não evolui apenas com base no tempo de serviço. Ele tem que ter alguns elementos aí constituídos para que ele possa ter a evolução. E na nova carreira, ele diz que vai, se o professor ajuda os colegas, ele terá evolução e tudo mais, mas o fato é que da nova carreira não há nenhum elemento ainda publicado com relação à forma como vai acontecer a evolução. Assim que haverá uma avaliação, tipo nos moldes da prova do mérito, em que esse professor vai ser avaliado e se ele for bem avaliado ele pode ter o reajuste, ou um professor ser avaliado de acordo com as suas produções, a forma como ele trabalha, mas isso não tem critério definido ainda, falando sobre como funciona essa situação em si. Então, é um ponto aí que também não há muito elemento para que ele possa falar com relação a isso, porque não é só com o tempo que o professor da carreira antiga evolui. Um outro ponto que chama atenção é que ele diz que o governador quer sim, tem a intenção de melhorar o salário dos professores e que hoje tanto os professores contratados como os professores efetivos IF têm um salário inicial de R$ 5.000. E aí, mais uma vez, eu venho aqui ter que falar que isso também não corresponde com a realidade, porque o docente que está na nova carreira, professor categoria O, obrigatoriamente, os docentes efetivos IF, que fizeram adesão à nova carreira, sim, tem direito a um subsídio de até R$ 5.000 se tiver a carga horária de 40 horas de trabalho semanais, ou seja, 32 aulas atribuídas. Já os docentes que estão na carreira antiga não recebem R$ 5.000 de subsídio, por mais que ele tenha 40 horas de trabalho semanais, 32 aulas atribuídas, o salário base do Estado de São Paulo, isso está disposto na Lei 1374 de 2022, é, para 40 horas semanais, de R$ 2.843,51, abaixo do piso nacional. O piso sofreu reajuste agora, é bem verdade, mas era de R$ 3.800 aproximadamente, e o Estado de São Paulo, para pagar o piso para esses docentes da carreira antiga, ele paga um abono complementar para chegar a equiparar o valor do piso. E sobre esse valor, eu não canso de falar, não tem incidência sobre nenhuma vantagem do cargo do docente. Se ele tem quinquênio, se ele tem alguma gratificação que esteja relacionada ao salário base, ele recebe com base nos 2.800 e não com base no piso salarial nacional. Então, também é um ponto que precisa ser revisto. Fala sobre apoio psicológico, valorização dos professores e com relação à violência nas escolas, ampliar aí a conversa com a secretária de Segurança Pública e ampliar a ronda escolar nas unidades escolares. Bom, basicamente são esses pontos aí que são falados na entrevista. Eu volto a falar que eu vou deixar o link aí para que vocês possam avaliar o que ele falou e comparar com o que eu estou falando aqui, que basicamente é um relato aí com as minhas impressões sobre o que ele falou, bem falar, sempre levando em consideração o respeito à pessoa do secretário. Eu acredito que é uma gestão que está iniciando, a gente espera que seja uma gestão positiva, mas tem alguns pontos que é preciso fazer aí os devidos apontamentos, até porque, né, quem está na sala de aula sabe a realidade que é, e acho que é muito importante que a secretaria reveja aí alguns pontos, porque hoje, com base aí nessa atribuição de aulas que nós vimos, que a informação, comunicação, o respeito dos professores não foi observado desde o começo da atribuição, desde a inscrição lá no processo seletivo simplificado do Banco de Talentos, em que não há o mínimo de informações. Então, é importante que tenha mudanças. Infelizmente, não sei. Sinceramente, eu não sei se eu consigo ter algumas perspectivas aí. Espero que sim, né? Espero que seja uma gestão positiva para os professores e professoras, que tenha realmente o diálogo. Mas a ver, vamos aguardar aí, acompanhar e estar vigilantes e acompanhando e fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, porque o nosso foco sempre é no estudante, né? Então, vamos fazer isso, mas para isso nós precisamos ter condições de trabalho, condições de pagar as nossas contas, né? De viver bem, enfim, é isso. Não, então,
Então essas impressões que eu tive aí sobre a entrevista. Assiste a entrevista, depois comenta aí embaixo o que você achou e o que você acha aí dessas perspectivas que você tem aí para o próximo período, os próximos 4 anos. No mais, era isso que eu queria conversar com vocês aí no vídeo de hoje. Sempre que você puder, faça o bem. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.